Fala rapaziada, sou professor de História, João Pestana, e vamos para mais um bloco de questões? Vem comigo, agora Brasil pré-colonial, vamos lá. Questão aí, número 3, olha só, você, naval, fica ligado, você sabe, tá? Vira e mexe, tem questões de história, tem desenho, charge, aqui ó, clássica charge aqui ó, o índio carregando a tora de pau-brasil para o português, e o português em troca dando o quê? Um chaveirinho. Isso aí é a principal característica, tá, do chamado período pré-colonial, que é caracterizado pelo descaso de Portugal em relação ao Brasil. Então, vem comigo aqui, ó, os primeiros anos logo após a chegada de Cabral aqui no Brasil, tá? Então vamos lá, é o período pré-colonial, tá? De 1500 a 1530 é período pré-colonial. Então vem comigo. É correto afirmar que entre as principais características desse período temos a extração do pau-brasil por meio do estanco. Cuidado, gente, naval. Isso é naval. As questões de história de naval são venenosas. Ela começa a vir certo, ela depois da vírgula fica errada. Tem um adjetivo que condena toda a questão. Às vezes o enunciado está tudo certinho, mas vem uma palavra e condena toda a questão. Aqui, ó. Tudo tá bonitinho, tudo tá certinho, entretanto não é estanco, é escambo. Isso que está acontecendo aqui no desenho chama escambo. Estanco não, estanco é quando o rei colocava o contrato de exploração do pau-brasil a iniciativa privada. Então a empresa de Fernão de Noronha arrematou a exploração do pau-brasil. Então isso chama estanco, é o monopólio régio, onde o rei coloca a exploração da madeira a cargo da iniciativa privada. Então não tem nada a ver, olha o veneno aqui. Extração das drogas do sertão. Gente, drogas do sertão, pelo amor de Deus, droga do sertão você sabe, está estudando geografia. Droga do sertão está ali na região amazônica. Pelo Tratado de Tordesilhas que você viu, não pertencia a Portugal. Isso mais para frente que vai acontecer lá na União Ibérica, que aí vai perder o sentido do Tratado de Tordesilhas. Mas nesse momento aqui, devido ao Tratado de Tordesilhas, a região amazônica não era de Portugal. Então, não. C. Construção das primeiras feitorias. Sim, teve feitorias, né? Com finalidade de estimular a vinda de colonos para a produção de riqueza. Gente, esse período aqui, as feitorias nada mais eram do que armazéns de pau-brasil. Nada mais, tá? Porque é caracterizado não só pelo descaso e desleixo de Portugal, mas o período pré-colonial, as 3 primeiras décadas, tá? Não houve uma efetiva colonização dos portugueses aqui no Brasil. Então não tem esse negócio de estimular vinda, tá? A colonização efetivamente só vai começar a partir de depois de 1530. Então aqui nada a ver, tá? Feitorias nesse período eram armazéns de pau-brasil. Cuidado. Extração do pau-brasil por meio do escambo. Opa, show. O que é escambo? Troca sem moeda, tá? O índio, né, em troca de quinquilharias portuguesas, entregava a madeira em troca de produtos de pouco valor para Portugal, tais como anzol, machado de ferro, espelho, pente. Então, ou seja, era em troca disso, tá, que acontecia a nossa primeira atividade. Então aqui, ó, escambo, sim, troca sem moeda, né? Ou seja, sem monetização, trocar um produto pelo outro, onde os indígenas realizavam o corte, o transporte da madeira, recebendo em troca objetos de pouco valor, como espelho, miçangas e instrumentos de ferro. Tá aqui, ó, o gabarito. Porque olha só aí, distribuição das primeiras 6 Marias, só vai distribuir 6 Marias, 6 Marias é lote de terra, e só vai distribuir 6 Marias quando você colonizar. Só não tinha colonização nesse período, então tá errado. Então, por eliminação aí, ó, gabarito B, show de bola, vem comigo. Aí, ó, 4, vamos lá, Brasil Colônia. Quando esteve em São Vicente, tá, que é a primeira vila do Brasil, no ano de 1532, quando foi fundado São Vicente, primeira vila do Brasil, Martim Afonso de Souza, responsável aí pela primeira expedição colonizadora, recebeu uma carta do rei, anunciando a decisão de promover o povoamento do Brasil com a implantação de um sistema que já tinha sido utilizado com êxito nas ilhas portuguesas do Atlântico, ou seja, mais precisamente nas ilhas da África.
O comentário acima se refere ao sistema de capitanias hereditárias. Tá aqui, gente, tem como aprender com questões sim, tá? Tá aqui, ó, questões comentadas, vem comigo, vamos aprender. Aqui, ó, que foi o sistema de capitanias hereditárias? Tinha por finalidade de organizar a ocupação territorial, dividindo o território em áreas subordinadas a um governador geral? Não, gente, o governador geral, tá, ele vai vir depois do sistema de capitanias hereditárias. Preste atenção, o sistema de capitanias hereditárias é o seguinte: Portugal decide colonizar o Brasil. Tá? Porque depois de 3 décadas aqui, tá? Por causa da constante presença francesa, decide colonizar o Brasil. Só que aí Portugal, por o Brasil não ter nada rentável, nada dentro do ponto de vista mercantil, o que Portugal vai fazer? Portugal vai decidir colonizar, mas vai colocar a responsabilidade da colonização, toda a responsabilidade, todo o cargo à iniciativa privada. Ele vai dividir o Brasil em 15 grandes lotes e vai conceder esses donatários essas terras e vai jogar toda a responsabilidade de colonizar, povoar, explorar, defender para a iniciativa privada. Então isso foi o sistema de capitanias hereditária. Lógico que nas ilhas africanas deu certo, como está aqui, êxito, mas aqui no Brasil não deu certo por causa da nossa dimensão territorial. E por causa desse fracasso, tá, que aí vai vir o governo geral. Ou seja, o governo geral ele centraliza a administração. E as capitanias hereditárias, como estava a cargo da iniciativa privada, cada donatário tinha essa responsabilidade. Então o que acontece? É uma política descentralizada. Então, dentro desse ponto de vista, tá aqui, ó, gente, ó, o gabarito claramente, naval é assim, ó. O governo português transferia para os donatários a responsabilidade financeira da colonização da terra. Então aí, ó, gabarito C. Vem comigo, próximo. Ó, questão aí, ó. Também, ó, estilo naval, gente, é a prova de história, são 6 questões, são 6 questões, mas são questões cansativas, mas vem comigo aqui, ó. As câmaras municipais, tá, que foi, né, num processo aí da administração portuguesa, tá, foram criadas a administração, as câmaras municipais, e elas eram encarregadas pela administração local, ou seja, cada capitania tinha uma câmara municipal. Foram sendo estruturadas paralelamente a isso com a formação das primeiras vilas. A atuação das câmaras, controlada pelos tais homens bons. Quem eram os homens bons? Essa é a pergunta. Que categoria que se refere aos homens bons, que abrangia diversos setores como os abastecimento, tributação, execução de leis, ou seja, era tudo, né, dentro da capitania. Gente, quem era tudo aqui no Brasil? Tá? O modelo que Portugal vai colocar aqui é o modelo prático do sistema colonial, tá? É o modelo plantation, ou seja, o latifúndio, a escravidão e a monocultura, ou seja, toda a produção estava voltada para o mercado externo através da mão de obra escrava e através da mão de obra dos grandes proprietários de terra, ou seja, a concentração de riqueza que era a terra na mão de poucas pessoas. Então, quem tinha o poder político aqui no Brasil? Quem tinha o poder econômico? E quem tinha o poder econômico eram os grandes proprietários de terra, que lógico, se tem terra, tem escravos. E se também tem terra, tem gado. E em muitas cidades, ou seja, nas vilas, exerciam o poder político. Esses eram os homens bons. Então, por eliminação, gabarito E. Show de bola, vem comigo. Olha só, e aí, para ficar bonito agora, o Brasil colônia. O Brasil integrou-se ao quadro econômico europeu como uma colônia de exploração. Perfeito, tá? O Brasil é uma colônia, tenha isso em mente, colônia não é modelo de governo, não é uma forma de governo, tá? Uma colônia é um pedaço de terra que pertence a alguém e esse alguém explora. Explora o quê? Né? Vai explorar as suas riquezas naturais, as pessoas que ali vivem para abastecer, né, a sua metrópole, no caso a nossa metrópole, quem era? Portugal. Então vamos lá. Com relação à economia colonial, que foi escolhida aí pelos nossos colonizadores, pela metrópole portuguesa, é incorreto afirmar. Eu quero a errada. Eu adoro questão assim, porque a gente aprende muito assim, ou seja, sinal que tem 4 certas aqui e uma errada. Eu quero a errada. Vamos lá. Durante o período pombalino, o período pombalino vai de 1750 a 1777. Está bem longe, mas está dentro do tal do Brasil colonial.
e tinha o objetivo de fortalecer o erágio régio, ou seja, a tributação real, né? E houve um aumento da carga tributária, sem dúvida nenhuma, tá? Marquês de Pombal foi bom para Portugal, mas para o Brasil não. O Brasil ele arrochou ainda mais os colonos. E a consolidação dos monopólios. E os monopólios nada mais foi que as criações das companhias, né, de comércio, que teve no Grão-Pará, Maranhão, Pernambuco e Paraíba. Perfeito, tá correto. Ah, então esse é o gabarito? Não, eu quero a incorreta. A pecuária nordestina, sim, teve a pecuária, porque a nossa primeira economia, né, a economia açucareira, começa ali no Nordeste, então a pecuária vai ficar responsável aí, né, pela nossa interiorização, e a nossa primeira interiorização começa no Nordeste. Caracterizou-se por uma atividade econômica subsidiária, a economia açucareira, voltada para o mercado interno. Perfeito, olha só como é naval. Tudo certinho, a pecuária nordestina se caracterizou por uma atividade econômica subsidiária à economia açucareira, né? Ou seja, o gado fornecia força de tração, transporte, né, para a economia açucareira, para a indústria açucareira. A pecuária era voltada para a economia interna, organizada de forma extensiva, perfeito, né, gado, né, pecuária, e que comportou predominantemente a mão de obra escrava. Olha só o veneno, não era mão de obra escrava, era mão de obra, tá? Não era assalariada, mas era mão de obra indígena, a mão de obra mestiça, mameluca, seja qual for o termo, tá? Os escravos, tá, que eram comprados, era relacionado só trabalhavam para a indústria açucareira. A força motriz da economia colonial e também da imperial foi a mão de obra escrava africana, tá? Então, a mão de obra escrava africana não estava relacionada na pecuária que era uma economia interna. Então, se eu quero a errada, tá aqui a errada, gabarito B, porque todas as demais estamos aí, ó. A droga do sertão, né, como eu falei, na região amazônica, tá aqui, ó. Era organizada pelos jesuítas, e fornecia o que seria as drogas do sertão? Cacau, guaraná, urucum, né, baunilha, entre outras especiarias, né, mas era chamada de drogas do sertão. O açúcar se tornou o carro-chefe da nossa economia? Perfeito! Sim, a economia do Brasil do século XVI, século XVII, sem dúvida nenhuma, foi o açúcar, tá? Então, porque possui alto valor no mercado externo, então o Portugal achou melhor implantar a indústria açucareira, já que o Brasil não tinha nada rentável, então achou melhor implantar a indústria do açúcar, porque era altamente procurado lá no mercado europeu. E aqui a mineração provocou um grande aumento demográfico, sim, porque quando o açúcar entra em crise, que a gente vai ver no próximo bloco como é que vai acontecer essa crise açucareira, e aí a salvação dos portugueses foram a mineração, que foi encontrada, né, no centro do Brasil, hoje é a região das Minas Gerais, né? Então, e aí o aparecimento de vilas e articulação, tudo isso aqui correto, eu quero a errada, e a errada é a B. Então, gente, fechamos mais um bloco de questões e aguardo você no próximo bloco, falando agora sobre União Ibérica e Brasil holandês. Valeu?